Olá, meu nome é Roberta, vim compartilhar com vocês a minha trajetória de vida. Nesse mês que falamos sobre o suicídio, que é o Setembro Amarelo, eu vim trazer um pouquinho para vocês o tema vida. Eu nasci numa família tradicional, que eu falo assim que a minha infância foi uma família doriana, com muito amor, muito encontro de almoço em família, de comunhão, de companheirismo, e até os meus 7 anos de idade. Quando eu fiz 7 anos, minha mãe acabou ficando doente e meu pai começou a entrar em depressão. Aos 10 anos de idade, a minha mãe faleceu, meu avô que morava com a gente, meu cachorro, na mesma semana, e na outra semana foi o meu aniversário. E aí foi a minha surpresa, que eu tive que aprender com 11 anos de idade a ser mãe do meu pai. Mas nenhum momento isso foi ruim. Eu sempre vi isso com muito amor. Mas foi totalmente desafiador, porque eu não tinha conhecimento para poder fazer aquilo. Mas dei o meu melhor naquelas condições. Com 19 anos, eu estava vivendo um relacionamento amoroso, estava super feliz e de repente acabei sendo dispensada do emprego que eu trabalhava. Passou um mês mais ou menos, eu comecei a passar mal, fui para o hospital e descobri que eu estava com câncer, linfoma de Hodgkin, estado terminal, e só tinha duas opções, fazer o tratamento ou morrer. E eu entrei no tratamento e comecei a quimioterapia. Na minha segunda quimioterapia, a pessoa que estava comigo acabou me vendo passando mal e falou que ele não queria estar comigo naquele momento e foi embora. E aí eu fiquei muito mal, porque eu tinha acabado de sair da minha rotina de trabalho e descobri que estava com câncer e a pessoa que eu amava terminou comigo. E eu ia fazer químio, super triste, desanimada. Aí até que um dia um amigo me convidou para sair. Ele foi me buscar e tinha mais outras 2 pessoas com ele no carro. E aquele dia eu não estava me sentindo muito bem, não estava com vontade de sair. E eu ia por causa que ele estava insistindo. Mas na hora que eu fui entrar no carro, eu falei, não, eu não vou ser uma boa companhia para você, a gente marca um outro dia. E ele foi e eu fiquei em casa. No outro dia, na outra semana, eu fui ligar para ele e aí foi que eu descobri que naquele dia que a gente ia sair, teve um acidente e todas as pessoas que estavam no carro acabou falecendo. E isso foi um choque, porque eu falei, meu Deus, era para eu estar dentro daquele carro, era para eu ter... Eu tinha tudo podia acontecer para eu morrer, né? Porque eu já estava com câncer, porque não era para estar naquele carro. Então não era meia hora. E aí essa foi uma virada de chave para enfrentar o tratamento de câncer de uma forma mais leve. Eu entendi que de um limão a gente pode tomar ele azedo ou fazer uma limonada, e aí depois disso eu comecei a fazer uma limonada. Fui fazer químio, sempre tentando ver o lado positivo de tudo, sempre grata, porque tinha medicamento, porque tinha tratamento. E passei 2 anos nessa luta, né? Uma das coisas que eu falo assim, que o tratamento de câncer, ele mexe com você, é que quando você tá doente, você toma um remédio para ficar bem. Quando você tá com câncer, você tem que ir lá e tomar um remédio que você vai ficar mal, e isso acaba mexendo com o seu psicológico. Mas consegui passar por essa fase, e aí de repente depois a médica falou assim para mim que eu tava de alta, que tinha sido curada. E aí eu falei, meu Deus, como assim? Porque quando eu comecei o tratamento só tinha 2 opções. E ali, como recomeçar? Porque meus amigos, todo mundo seguiu a sua vida e eu vivi uma vida hospitalar. Eu não sabia como recomeçar. E aí
fui me recolocando de novo com as amizades e fui em busca de um trabalho. E aí foi a surpresa, que o mercado de trabalho não estava aberto a receber pessoas que passou por algum tipo de tratamento, porque a resposta que eu tinha era que eles iam me dar uma cesta básica, que eles podiam me ajudar com a parte de assistência, mas não me davam o que eu queria, que era o emprego, recomeçar a minha vida profissional. Com 24 anos, eu acabei perdendo meu pai. Ele teve um infarto fulminante, foi muito rápido, eu não tive oportunidade de me despedir, mas antes dele falecer, a gente tinha conversado, mas eu não sabia que aquele era o último momento. E para mim foi bem difícil, foi um dos momentos que mais me deixou estabilizada emocionalmente. Eu lembro que eu sentei no chão e eu não sabia como recomeçar, e ali eu falei, é o fundo do poço, mas quando a minha mão tocou o chão, eu senti que ali eu podia dar um impulso para levantar. E passando isso, eu casei, fiquei casada por 10 anos, me divorciei em 2019. Quando eu me divorciei, eu me senti sozinha de novo, né? Porque quando meu pai morreu, para mim ele tinha acabado a minha família e eu construí uma nova família que também não deu certo. E falei, como recomeçar agora? E fui morar sozinha, mas aí eu comecei a me dar a oportunidade de conhecer pessoas, de voltar a jogar vôlei, de fazer coisas que eu gosto. E aí foi passando 2019, 2020 foi uma surpresa, porque veio o Covid, e com o Covid veio o que era para cada um ficar dentro da sua casa, em isolamento com a sua família. E aí foi quando eu olhei para o lado e falei, meu Deus, cadê minha família? Eu tô aqui sozinha. E aí foi a parte que transformou a minha vida, assim, em conhecimento de quem é a Roberta, porque eu acabei me conhecendo mais, me dei a oportunidade de jantar comigo mesma, de conversar comigo, de dançar comigo, sabe? E percebi que a minha companhia é muito legal. E aí eu falo que eu troquei a palavra solidão por solitude. E foi isso que o Covid me mostrou. 2021 chegou com várias surpresas. Troquei de trabalho, estava começando numa área nova, voltando para a sociedade, né? Depois de um tempo de isolamento, mas com uma nova maturidade. E aí veio mais uma surpresa da vida. Numa segunda-feira, minha amiga estava comigo conversando e ela me ensinou aquela verdadeira frase, morrer de rir. Porque na hora que a gente estava falando, eu dei risada e me engasguei com a sopa, e isso deu uma embolia pulmonar. Na hora me faltou o ar, foi muito rápido, não deu tempo de pensar em nada. E de repente, quando eu tenho o próximo pensamento, que eu acordo, eu tô numa UTI, e nisso se passou 25 dias, eu fiquei entubada esse período, tive 2 paradas cardíacas, peguei a sepsia, que é uma infecção generalizada, e também perdi totalmente o movimento do corpo e não conseguia falar. E eu lembro assim que as pessoas, o médico, o enfermeiro vinham falar comigo, eles falavam, você é um milagre, mas eu não tinha conseguido ainda entender realmente o que estava acontecendo. Até que eu me dei conta que eu estava numa situação que eu dependia 100% de alguém. E aqueles dias fiquei mais ou menos uns 2 meses na UTI, e aqueles dias foram muito longos, tensos. O que me ajudou muito a suportar esse momento foi que o tele me transportava para lugares que eu queria ir, e estava na Grécia, estava em vários lugares tomando sol, e isso foi que me ajudou mentalmente a passar por essa parte, a parte emocional, né?
E aí não voltava os movimentos e o médico falou que eu ia para casa. E eu falei, meu Deus, como que eu vou para casa sem andar? Eu sou sozinha. E ele falou, a gente tem que te dar alta mesmo assim. Quando eu estava tendo alta, foi a bela surpresa que eu falo que existe flores no meio do caminho, né? Pode ser que às vezes o caminho não seja bom, mas existe flores. Foi quando eu deparei com mais de 60 amigos, que eles se juntaram e já fizeram uma escala para me ajudar. E aí todo dia tinha 2 pessoas de dia e 2 à noite em casa, não se repetiu por uma média de uns 30 dias. E eles cuidaram da minha parte de higiene pessoal, de cuidados com a saúde, alimentação, com as despesas de casa, e foi muito lindo de se ver. Por mais que era um momento muito difícil, era muito lindo de ver a comunhão, a amizade. E aí comecei a fazer muita físio, porque eu tive que aprender a falar, a comer, a andar tudo de novo. E aí eu lembro que um dia a físio me pegou e ela me colocou em pé, e foi a primeira vez que eu fiquei em pé depois de todo esse tempo. Eu não tinha força para me segurar, mas ela que estava me segurando. Mas na hora que eu olhei em pé pela janela, eu vi vida lá fora. Eu vi que tinha árvore, tinha carro, as pessoas estavam andando. E eu falei, é isso que eu quero voltar a ter essa vida. Uma das coisas também desse acidente, eu aprendi a pedir as coisas para as pessoas. Porque antes eu sempre teve momentos difíceis, mas eu sempre ia lá e resolvia. Dessa vez eu não podia fazer nada. Eu tinha que saber pedir para as pessoas fazerem por mim. Então eu falo que isso foi uma coisa que esse acidente me apresentou, né? Eu saber pedir. Voltei a trabalhar com muita dificuldade, porque eu perdi os movimentos da mão direita e da minha perna esquerda, e aí eu tive que mudar minha dominância, né, de fazer as tarefas diárias, e foi desafiador. Porém, eu recebi muita ajuda dos meus colegas de trabalho, porque no mesmo tempo que eu estava com medo de fazer minhas atividades, eles sempre me deram suporte, me ajudaram em tudo, tanto na parte profissional quanto na parte de locomoção, porque como eu não conseguia andar direito, eles me ajudavam bastante, me ajudavam a cortar uma carne, que parece que é simples, mas não é. Por mais que eu tinha todas as limitações, eu nunca me senti deslocada, porque as pessoas que trabalham comigo sempre me colocaram junto, me incluía, e teve muita inclusão. E isso fez a diferença, porque a parte emocional fica abalada também, e isso me confortava, me dava um afeto de segurança. Me senti muito segura com o apoio deles no dia a dia. E aí começou 2022, achei que eu já tinha passado por todas as coisas que poderiam acontecer. E aí veio uma surpresa. Eu estava com sequelas da internação e tinha diversas pedras no rim. Fiz, no total do ano, 6 cirurgias, sendo que 2 delas foi de emergência, quase perdendo um rim. E até ninguém acreditava, né? As pessoas falavam, Roberta, você está internada de novo. E aí, fora isso, eu expeli várias pedras em casa, no trabalho, senti bastante dor, porque eu não tive só a dor emocional, também tive a dor física. Mas consegui passar por tudo isso, e aí foi chegando no final do ano, eu falei, acabou, fiz a última cirurgia em novembro, e aí quando foi em dezembro, por causa da última cirurgia, eu peguei uma infecção e fiquei internada. Quando fiquei internada foi no Natal, fiquei em isolamento e fiquei super chateada, porque eu falei, nossa, tanta coisa acontecendo, e aí foi uma surpresa. Mais de 10 amigos do trabalho e da vida me ligaram à meia-noite para me desejar Feliz Natal. Eles estavam com a sua família, mas eles pararam um minutinho para poder me cumprimentar, e isso fez totalmente a diferença de passar aquela noite,
porque eu não me senti sozinha, eu me senti amada e acolhida. Nessa última cirurgia eu amadureci tanto, que eu falo assim, que na primeira, lá da pedra do rim, eu tava com tanta incerteza da vida, eu tinha tanto pensamento assim, o que eu quero fazer da minha vida, ainda eu quero viver muito, e nessa não. Eu tinha a escolha de pensar o que eu quisesse, eu pensei em um sorvete de flocos, e eu acho que isso é o amadurecimento da vida, porque eu não deixei de fazer nada. Eu vivi dentro das condições que eu tinha, tudo para ser vivido. E quando chegar ao meu fim, que eu não sei que dia que vai ser, espero que seja longo, meu período aqui, mas que eu não tenha nenhum receio de ter deixado de viver qualquer coisa, que o nosso tempo é algo tão precioso e hoje eu escolho usar ele da melhor forma possível. Ele é a coisa que eu mais administro na minha vida. É como eu vou usar, com quem eu vou estar, o que eu vou fazer. Eu acho que esse é um dos maiores ensinamentos e independente que eu tive todas as situações para não querer viver, para desistir da vida, eu sempre optei em ver o lado bom de todas as situações e agarrar essa oportunidade de viver com toda a minha força e viver da melhor forma que eu posso. E eu falo que a vida é um presente diário que quando eu acordo eu tenho a escolha de como eu quero usar ele. E todo dia quando eu acordo eu coloco uma música e eu já acordo feliz, porque é a vida. E eu escolho como vai ser ela. Gratidão por vocês terem escutado a minha história e eu poder ter compartilhado com vocês todos esses momentos que eu vivi. Eu falo que a vida ela é bela, que a gente pode tentar olhar com um olhar positivo todas as coisas. Vai ter momentos que você não vai conseguir, mas respire fundo, espere um pouquinho e olha de novo, que vai passar aquela situação. E como passou as minhas, não sei se eu vou ter mais pela frente ou não, porque a vida ela é uma surpresa, mas que sempre tenha esse olhar positivo sobre as coisas. E uma das coisas que eu aprendi é pedir ajuda. Se você achar que não está conseguindo andar sozinho, olha para o lado, sempre vai ter alguém para te dar a mão. Porque na vida tudo passa, mas se a gente tiver alguém segurando a nossa mão, vai passar mais leve.